Hoje o filme que vamos recapitular é Sniper Americano de 2014. O filme começa durante a Guerra do Iraque. Chris Kyle é um atirador de elite das Forças Especiais da Marinha dos Estados Unidos. Sua missão é proteger seus companheiros. Ele está no telhado de um prédio, dando suporte para um comboio norte-americano que está de passagem. Tudo parece tranquilo, até que uma mulher junto com uma criança aparece na visão de Chris. Ela entrega uma granada para o garoto. Chris recebe luz verde para atirar no garoto. O menino corre em direção ao comboio, provavelmente para atacá-lo. Segundos depois, ouve-se um tiro alto e a cena corta para a infância de Chris. Ele está na floresta caçando com seu pai. Desde pequeno tinha boa pontaria, o que faz com que seu pai pense que um dia será um bom caçador. O pai de Chris segue o princípio de que existem 3 tipos de pessoas no mundo: a ovelha, o lobo e o cão pastor. As ovelhas são os fracos que não conseguem se proteger. Os lobos atacam os fracos, e os cães pastores são os que protegem o seu rebanho. O homem quer que seu filho seja um cão pastor e proteja seu povo dos lobos. Muitos anos depois, Chris não esquece as palavras do pai. Ele agora é um cowboy de rodeio que mora com sua namorada, Sarah. Uma noite depois do rodeio, ele volta para casa e encontra Sarah com um homem no quarto. Ele bate no homem e expulsa Sarah de casa. Antes de partir, ela o chama de fazendeiro falido que afirma ser um suposto cowboy. Mas no fundo ele sabe que ela está certa. Ele não foi o cão pastor que seu pai queria que ele fosse. Depois de beber a noite toda com o irmão, Chris se depara com notícias sobre explosões acontecendo em diversas embaixadas dos Estados Unidos em diversas partes do mundo. As centenas de americanos feridos e mortos fazem seu sangue ferver e lhe dão um propósito na vida. No dia seguinte, ele vai para a assistência profissional das Forças Armadas, querendo ingressar no serviço militar. O conselheiro admira sua determinação e sugere que ele ingresse nos SEALs, mas não sem antes ressaltar que a maioria das pessoas que pretendem ingressar nos SEALs desistem nas primeiras semanas. Chris mantém isso em mente e participa do treinamento. Após um mês de treinamento extremo, ele finalmente passa no teste e se torna membro dos SEALs. Uma noite, Chris está curtindo uma noitada em um bar quando conhece uma linda mulher chamada Taya. Eles se conectam instantaneamente e terminam a noite juntos na cama. Com o passar do tempo, eles se apaixonam e decidem se casar. No dia do casamento, Chris e seus colegas SEALs são informados de que estão prestes a ser enviados ao Iraque. Eles comemoram, porém Taya está preocupada com o marido até que ele lhe garante que retornará depois de 6 meses. A tropa está designada para a cidade de Fallujah, no Iraque, e estão lá para proteger os primeiros fuzileiros navais que estão em busca de terroristas. A cena muda para o início do filme, quando Chris está pronto para atirar na criança. Chris atira e o derruba. A mulher que deu a granada ao menino corre até ele e pega a granada para jogar, mas Chris atira nela também e a granada explode longe do comboio. Então, todos o elogiam por ter tomado a decisão certa. Você ouviu isso? Tira essa mão de mim. No entanto, tudo em que Chris consegue pensar é no menino morto. Ele nunca pensou que sua primeira morte seria uma criança. Com o passar dos dias, Chris continua protegendo as tropas de sua posição. Ele é o melhor atirador de sua equipe. Depois de um determinado dia de trabalho, ele consegue um total de 6 mortes, o que é mais do que o total combinado de todos os seus companheiros de equipe. Eles começam a chamá-lo de lenda. Então, um dia, ele recebe uma ligação de Taya, que o surpreende ao revelar que está grávida. Ela ainda acrescenta que o irmão dele também foi convocado, e está no Iraque também. Na cena seguinte, a equipe de atiradores está em uma reunião onde são informados sobre um líder da Al-Qaeda chamado Zarqawi. Seu alvo principal é o líder e seus tenentes, portanto, se encontrarem algo suspeito relacionado à sua tropa, deverão agir de acordo. A equipe continua a busca de porta em porta no dia seguinte, enquanto Chris os protege de longe. Tudo corre bem até que um soldado é ferido. Chris decide se juntar à equipe de busca. Durante a busca, eles encontram um sheik árabe com sua família morando em uma das casas que deveriam estar vazias. O sheik afirma que eles não têm para onde ir. Ele quer que os americanos vão embora, porque se o açougueiro os pegar conversando com os soldados americanos, matará a família inteira. O açougueiro é um dos subordinados de Zarqawi, que pode ser útil para encontrar o homem principal. O sheik fornece informações para pegar Zarqawi. Em troca, Chris e os soldados americanos prometeram muito dinheiro e uma vida segura em outro lugar. No dia seguinte, eles saem em veículos militares para encontrar novamente o sheik. No caminho, Taya liga para Chris e informa que eles vão ter um menino. Enquanto seus companheiros o parabenizam,
o motorista é morto. É quando somos apresentados a um atirador terrorista, Mustafa. Ele é medalhista de ouro olímpico, conhecido por fazer arremessos quase impossíveis, e também quem os atacou. Taya, que ainda está ao telefone, entra em pânico ao ouvir os tiros sem saber se seu marido está vivo ou não. Chris, de alguma forma, consegue encontrar um esconderijo. O açougueiro mantém o Sheik e sua família como reféns, antes de matar seu filho com uma furadeira. O Sheik corre para resgatar seu filho, mas também é morto. Chris não tem chance de atacar os inimigos porque Mustafa está constantemente atirando nele. No final, tanto o açougueiro quanto Mustafa saem ilesos. Então, um oficial superior informa que suspenderam a operação e ordena que eles voltem para a base. Cara, eu vou para casa em 3 semanas. Vão ser 3 semanas longas. Alguns dias depois, Chris e sua equipe voltam para casa. Taya está muito feliz em ver seu marido bem e vivo. Porém, depois de morar com ele por alguns dias, ela percebe que ele não é a mesma pessoa que era antes de ser convocado para a guerra. Na cena seguinte, o casal volta de uma ida ao hospital. Quando Taya entra em trabalho de parto, Chris vira o carro e volta para o hospital. Algumas horas depois, nasce o menino. Em casa, Taya incentiva Chris a falar sobre seus sentimentos e experiências. Ela acha que deixar tudo para trás vai ajudá-lo a ficar mais tempo com ela e com o bebê, mas ele afirma que não quer entrar nesse tipo de conversa. Logo em seguida, ele é informado de que sua equipe irá novamente para o Iraque. Acontece que uma recompensa foi colocada pela cabeça de Chris pela Al-Qaeda, já que ele matou muitos de seus membros. Não contem pra minha esposa, ela pode aceitar o dinheiro na hora. O coronel o informa que a missão é caçar o açougueiro, e desta vez Chris lidera a equipe. Durante a primeira patrulha pela suposta residência do açougueiro, eles se deparam com uma família. O chefe da família afirma que não sabe nada sobre os terroristas. Então Chris o avisa que não vão embora até ele dizer o que sabe. Durante o jantar, Chris percebe a marca em seu cotovelo que parece ter sido ferido em uma guerra. Então Chris diz que vai ao banheiro. Quando ninguém está olhando, ele procura em seu quarto e encontra armas pesadas e munições dentro de um compartimento escondido no chão. O homem é instantaneamente capturado e interrogado. Para salvar sua vida, ele promete ajudar os soldados a entrar no prédio onde está o açougueiro. Na cena seguinte, as tropas cercam o prédio com cautela. O homem bate na porta e é recebido por seu companheiro terrorista. O terrorista é morto em um instante, seguido pelo homem quando tenta pegar a arma. A equipe entra na casa e encontra cadáveres cortados em pedaços. Logo, eles são avistados e os terroristas contra-atacam. O açougueiro consegue fugir por um túnel. Lá fora, ele tenta escapar de carro, mas Chris vai atrás e abre fogo contra o veículo, que explode. Quando Chris retorna aos Estados Unidos novamente, ele luta para se ajustar à sua vida normal. Ele se assusta com barulhos altos que o lembram da guerra. Enquanto ele sofre em silêncio, Taya dá à luz seu segundo filho, desta vez uma menina. Chris vai vê-la na enfermaria e vê a enfermeira cuidando de outra criança, enquanto sua filha chora. Ele enlouquece com o pequeno incidente e grita com as enfermeiras. Seu comportamento estranho não passa despercebido por Taya. Ela frequentemente diz a ele que ele nunca está realmente presente no momento e está sempre pensando em alguma coisa. Ela quer que ele fale com ela e diga como está se sentindo, mas ele ainda não está pronto para se abrir. Na cena seguinte, a equipe de Chris está de volta ao Iraque, perseguindo a van do açougueiro. Quando os inimigos começam a atirar, eles respondem e correm para o prédio mais próximo para retaliar com uma visão melhor. De repente, Mustafa atira no companheiro de Chris, Beagles. O grupo cobre Chris enquanto ele traz o soldado ferido para o veículo e o leva às pressas para a base. Depois de se certificarem de que ele receberia cuidados médicos adequados, os soldados partem novamente em busca dos terroristas, desta vez furiosos. Eles se transformam em máquinas de matar, eliminando todos os inimigos que encontram. A certa altura, eles param em um prédio suspeito em busca de mais inimigos, mas são emboscados pelos terroristas do lado de fora. Um soldado chamado Mark morre no tiroteio. Algum tempo depois, a equipe volta para casa com o corpo de Mark e comparece ao seu funeral. Chris revela que leu uma carta que Mark escreveu antes de sua morte. Ele afirma que a carta o matou porque o cara havia desistido da vida antes mesmo de ser morto. Taya tenta convencê-lo do contrário, implorando-lhe que fique para cuidar dos filhos. Ela até diz a ele que ele pode voltar para casa e encontrar ela vazia, mas Chris não escuta. Voltando ao Iraque, ele descobre que Beagles morreu durante uma cirurgia. Em uma missão normal, Chris vê um homem com um RPG se preparando para atacar o comboio, mas ele é abatido por Chris. Nesse momento, uma criança tenta pegar o RPG. Chris espera não ter que matar outro menino e, para seu alívio, o garoto foge no último minuto. Na base, ele e sua equipe são informados de que a administração está tentando construir um muro ao redor da cidade. No entanto,
Um sniper inimigo tem matado os engenheiros a mais de 1000 metros de distância, levando a equipe a acreditar que se trata do Mustafa. Os soldados recebem a ordem para derrubar o atirador a qualquer custo. Apesar de uma tempestade de areia que pode bloquear seu caminho, a equipe vai proteger as tropas que estão construindo o muro. Eles tomam suas posições mirando na direção onde acham que Mustafa está. Mas ele os surpreende atirando na direção oposta e matando um soldado norte-americano. Chris rapidamente diz a seu pessoal para mudarem de posição e se alinharem de acordo com suas ordens. Como ele havia previsto, ele vê movimento a cerca de 2.100 metros de distância. Mesmo que os outros afirmem que é impossível acertar um tiro tão longe, Chris confirma que o alvo é Mustafa. Ele sussurra para Beagles, baixinho, antes de puxar o gatilho e finalmente matar o atirador inimigo. No entanto, isso também faz com que os outros terroristas ouçam o tiro e invadam o prédio. Segue-se um tiroteio que causa sérios danos a ambas as partes. A tropa está prestes a ficar sem munição. Chris acredita que está prestes a morrer e liga para Taya, dizendo que está pronto para voltar para casa. Mas logo após a ligação, uma tempestade de areia os atinge. Ele e sua equipe conseguem escapar descendo por um poste de luz. No entanto, Chris leva um tiro durante a fuga, mas para sua sorte, os soldados o veem correndo em direção a eles e o puxam para o caminhão. A cena corta para alguns meses depois. Chris está bebendo em um bar quando recebe um telefonema de sua esposa. Ela pede para ele voltar para casa. Chris ainda sofre de estresse pós-traumático por causa da guerra, e qualquer barulho alto o assusta. Taya o incentiva a procurar um psiquiatra. O médico diz que recebeu a notícia da Marinha que ele causou a morte de 160 pessoas, e o questiona se ele se orgulha disso. Chris diz que sua missão era proteger seus companheiros. O médico então o apresenta a um grupo de apoio de veteranos de guerra e conversa com eles, o que faz ele se sentir melhor. Com o tempo, ele supera o trauma e passa a viver a vida livremente. Depois de tudo que viu, Chris se reconecta com sua família e se muda com eles para uma nova casa. Ele também leva o filho para caçar, como fez com o pai. Em 2 de fevereiro de 2013, um jovem e problemático ex-fuzileiro naval vem conhecê-lo. Chris diz à esposa que estará de volta à noite, mas nunca mais voltou. Mais tarde é revelado que o ex-fuzileiro naval que Chris estava tentando ajudar o matou. Na última cena, vemos a foto de Chris Kyle na vida real com sua esposa. Espero que tenham gostado. Até a próxima!